Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Estamos estudando a revista da CPAD, Lições Bíblicas, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. A revista que está sendo utilizada em todas as Assembleias de Deus na classe de jovens da Escola Bíblica Dominical. E hoje chegamos na lição de número 7. É Deus que dá o crescimento. Tópico 1. Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto. Tópico 2. Apolo regou a semente plantada por Paulo. Tópico 3. A obra de Deus envolve muitos cooperadores. Não sai daí que vamos continuar a estudar essa carta abençoada de Paulo aos Coríntios, tratando hoje sobre cooperadores do reino de Deus. Então, querido, como você está? Está tudo bem? Com a graça de Deus, você tem sido sustentado pelo Senhor em meio a esse período de adversidade. Eu tenho a certeza de que Deus tem cuidado de você, da sua família, do seu trabalho e do seu ministério. Não esqueça que o dia mau chega para todos. A diferença é que o cristão continua acreditando que Deus está no controle de tudo. Querido, eu quero fazer aquele pedido todo especial que sempre costumo fazer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixe um comentário, dá um like aí no vídeo, já nos abençoa para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante e possa indicar para outras pessoas também. Você vai nos abençoar e nos ajudar a espalhar a palavra de Deus. Vamos estudar? O nosso texto do dia está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A síntese da lição de hoje é: nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar e podar, mas somente Deus é que dá o crescimento à plantação. O texto bíblico da lição de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 6 até o 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estudar esse texto belíssimo sobre um problema que estava atingindo a igreja de Corinto e a forma como Paulo encarou aquela situação. Vamos orar? Vamos pedir a direção, a iluminação do Espírito Santo? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de estarmos juntos aqui em mais uma lição da Escola Bíblica. Nos ajuda, Senhor. Ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento para que possamos compreender as verdades da Tua Escritura para a nossa vida. Abençoe esse irmão, essa irmã que está conosco, cuidando da vida dele, da casa, da família e do ministério. E com certeza, Senhor, o Teu nome será glorificado por meio das nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar a você que para abençoar a tua vida, nós estamos disponibilizando gratuitamente os slides que nós projetamos aqui, tanto em PDF quanto em PowerPoint. Lembrando que quem nos abençoa com esses slides é a querida irmã Caroline Esperança, cujo contato está aqui na descrição do vídeo. Você pode chamá-la lá pelo Instagram, caso você precise tirar alguma dúvida, precise de algum tipo de projeto de design lá para a tua igreja, para o teu ministério. Eu tenho a certeza que ela pode ajudar você com essa situação. Lição de número 7. Já passamos da metade da nossa caminhada nesse trimestre. E aí, tem sido bom? Você tem sido edificado? Você tem aprendido alguma coisa diferente nessas lições que nós estamos tratando aqui?
Será que você poderia comentar aqui embaixo, aqui nos comentários do vídeo, dizendo assim: pastor, eu aprendi algo importante, dizer aquilo que você aprendeu. Pastor, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus falou ao meu coração. Fique à vontade, compartilhe aqui as bênçãos, compartilhe aquilo que você tem aprendido e assim você também nos ajuda a divulgar, a espalhar a palavra do Senhor. Na lição de hoje, mais uma vez, nós vemos Paulo utilizar-se de ilustração, de uma metáfora, de uma simbologia para se referir a um determinado assunto. Estava havendo uma divisão na igreja de Corinto. Alguns estavam levantando bandeiras de pessoas e Paulo então fala que nós funcionamos como em uma plantação. Ele compara o evangelho com uma verdadeira plantação, que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Paulo também vai deixar claro que entre os pregadores não havia divisão, não havia nenhuma rusga, não havia nenhuma situação de competição. O que havia era uma solidariedade na pregação do Evangelho de Cristo. Paulo deixou claro que o seu sucessor ali naquela localidade era Apolo, e ambos estavam funcionando como cooperadores do reino de Deus. Então a primeira lição que já fica para mim e para você, apenas na introdução desta lição, é que o que Deus tem a fazer, o trabalho que será desenvolvido em prol do reino, não depende exclusivamente de mim. E eu também sozinho não vou dar conta de todo o serviço do reino. Eu sozinho não tenho condições de pregar para todas as pessoas do mundo. Outros serão usados. Deus se utilizará dos homens para pregar a sua palavra, para tratar do seu reino, para espalhar as boas novas de Cristo para toda a humanidade. Então, querido, eu estou aqui fazendo o meu trabalho para o reino, você está aí com certeza, Deus vai te capacitar e te colocará para trabalhar também em prol do reino. E entre nós não há competição, pelo contrário, somos um time do Senhor Jesus. É esse o espírito da lição. Hoje nós vamos aprender que todos fazemos parte de uma grande família com o mesmo propósito, o propósito de glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso. Tópico de número 1. Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto. Subtópico 1. Paulo foi o pioneiro na igreja de Corinto. Nós falamos ainda na lição inicial, na lição 1 deste trimestre, que Paulo começou a expansão do evangelho. Perceba, precisamos recapitular um pouco. Onde nasce o cristianismo? Nasce em meio ao judaísmo pelo ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia relata que o ministério de Jesus esteve circunscrito a 3 territórios muito bem delineados. Nós vemos Jesus atuando em Judá, muito ali em Jerusalém, ali naquela capital tão importante do Reino do Sul, do Reino de Judá. Nós vimos também que Jesus atuou muito na Galileia, afinal Jesus era nazareno, era de Nazaré, na Galileia. Mas também em um dado momento nós vemos que Jesus afirmou que era necessário passar por Samaria. Então nós vemos que a Palestina ali, e principalmente Judá, Galileia e Samaria, foram os lugares atingidos pelo ministério de Jesus. Jesus escolhe 12 homens, entre eles Judas, que o trai. Judas falece, Judas morre. No seu lugar, o próprio Cristo escolhe Paulo para ser o seu apóstolo. Aí você vai lembrar, pastor, mas o livro de Atos inicia com a escolha do substituto de Judas. É verdade, querido. O livro de Atos começa com a substituição de quem seria esse apóstolo no lugar de Judas. Eles, por sorteio, então, definem que o substituto de Judas seria Matias. No entanto, depois desse episódio de escolha, você consegue perceber na Bíblia Matias sendo citado alguma outra vez? Eu não consigo. Na minha Bíblia não tem mais. Mas nós percebemos no Novo Testamento um nome muito proeminente, um nome muito falado, que é o do apóstolo Paulo. Quando ele, de perseguidor, e nós conversamos sobre isso, é escolhido pelo próprio Jesus
para ser o apóstolo das boas novas de Cristo. O que é apóstolo? Apóstolo significa o enviado. Então os apóstolos eram os enviados por Cristo, aqueles que falariam em nome de Cristo a respeito das boas novas, que é o evangelho do Senhor Jesus, que o Messias havia chegado, o Messias morreu, ressuscitou, que em breve retornaria para resgatar os seus na sua segunda vinda aqui em poder e grande glória. E é com Paulo que o evangelho sai do meio dos judeus e passa para os gentios. Recapitulando, quem eram os gentios? Gentios eram aqueles de todas as outras nações que não fossem de origem dos judeus, ou seja, que não tinha sangue de judeu, que não tinha relação de hereditariedade com o povo judeu. Então, todos os outros povos que não judeus eram chamados de gentios. O cristianismo nasce em meio ao judaísmo, nasce em meio aos judeus, mas ele não fica apenas nos judeus. Ele passa então a ser pregado para os gentios e por meio do apóstolo Paulo, nas suas grandes viagens missionárias. Vamos recordar quantas viagens missionárias Paulo fez? Acertou quem pensou aí 3 viagens missionárias. E a cidade de Corinto foi visitada na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, então, prega a palavra, prega ali para a cidade de Corinto sobre a pessoa de Jesus. Apresenta o cristianismo em sua segunda viagem missionária. Nós falamos que, inicialmente, Paulo pregou ali para os judeus. A mensagem não foi recebida pela maioria dos judeus. Então, Paulo passou a pregar para os gentios. E quem eram aqueles gentios? Na sua maioria influenciados pela cultura helênica e pela filosofia grega. Então nós temos esse contexto. Falamos que ali havia um templo a Afrodite, que ali havia paganismo. A igreja então foi formada naquele momento pela pregação de Paulo ali na cidade de Corinto. Paulo pregou ali 18 meses naquela localidade. Isso está registrado na minha e na tua Bíblia também. Você pode verificar isso em Atos, capítulo de número 18. O apóstolo Paulo, mesmo sofrendo oposições dos judeus, manteve a sua pregação na sinagoga. A recompensa veio com algumas famílias e algumas conversões, entre elas a família de Estéfanas, Crispo, chefe da sinagoga, e Gaio. Perceba que alguns personagens que vão repetir-se na história no decorrer do livro de Atos dos Apóstolos. Esse é o contexto. Então, Paulo foi sim o primeiro a lançar a semente do evangelho ali na cidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária. Subtópico de número 2, Paulo não parou de plantar mesmo na ausência. Perceba que Paulo foi lá na cidade de Corinto em sua segunda viagem missionária, passou 1 ano e meio, 18 meses ali naquela localidade. Então saiu daquela localidade e depois, já em sua terceira viagem missionária, ele escreve essa carta que nós estamos estudando. Então nós percebemos que Paulo não deixou de se preocupar com aquela igreja. Paulo não deixou de se preocupar com aqueles irmãos. Ele primeiro envia Timóteo para ver como a igreja estava, para ver como os irmãos estavam se comportando e de que maneira a mensagem de Cristo estava sendo tratada. Paulo está continuando o trabalho. Paulo não abandonou os irmãos e Paulo traz uma mensagem muito dura. Nesta primeira carta, você percebe que Paulo chama a atenção dos irmãos. Ele exorta fortemente para muitos problemas que ali aconteciam. Um pastor é assim. Querido, guarde uma coisa no seu coração. Se um pastor, teu pastor, não chama a tua atenção, não te exorta, mesmo vendo um erro, ele vai prestar contas diante de Deus. Agora, se o teu pastor, vendo o teu erro, chama a tua atenção, te exorta, busca corrigir você e em contrapartida você não escuta o teu pastor, você acha que ele está querendo o teu mal, fica chateado com o teu pastor, guarde uma coisa,
Nesse caso, é você quem vai prestar contas diante de Deus. Paulo está exercendo o seu papel pastoral, escreveu a primeira carta com muitas recomendações, com muita exortação, mas demonstrando amor, demonstrando a sua preocupação. Ele havia saído de Corinto, mas a sua preocupação, seu coração ainda estava em Corinto. E não foi só com Timóteo que Paulo recebeu relatório a respeito da igreja de Corinto. O seu outro discípulo, que Paulo fez as cartas pastorais a Timóteo, e o outro foi a Tito. Tito também passou relatórios acerca dos irmãos ali de Corinto. Paulo ficou reflexivo a respeito de como os irmãos haveriam de receber a sua primeira carta. Tito, nesse momento, entra no circuito e fala como os irmãos receberam a primeira carta. Tito dá boas notícias para Paulo, diz que os irmãos receberam e que a igreja estava crescendo espiritualmente. Como todo bom pastor, vê que a igreja cresce, vê que os irmãos amadurecem, Paulo ficou muito feliz com o relatório recebido por Tito e registra isso na sua segunda carta aos irmãos de Corinto. Os irmãos mostraram tanta maturidade que Tito registrou e Paulo escreveu em sua segunda carta que os irmãos foram tão movidos, mexidos pelo Espírito Santo, que entre eles se organizaram para enviar uma ajuda financeira aos irmãos da igreja de Jerusalém. Perceba que a igreja primitiva, ali com os apóstolos, começou muito forte em Jerusalém, mas devido às grandes perseguições propagadas pelo Império Romano, a igreja de Jerusalém, ela se dispersou, a igreja de Jerusalém, ela enfraqueceu, os irmãos estavam passando por dificuldades. E então, neste momento, após a primeira carta de Paulo aos Coríntios, os irmãos da cidade de Corinto se organizaram, reuniram uma oferta e enviaram para a igreja de Jerusalém. Paulo registra isso e fica muito feliz. E Paulo ainda demonstra outra coisa, que essa atitude positiva, abençoadora dos irmãos de Corinto contagiou outras igrejas. Perceba como um bom exemplo, como um bom testemunho é abençoador. Paulo registra isso. Paulo fala que a ação dos coríntios é contagiante e a igreja da Macedônia, Filipos e Tessalônica também se mobilizaram para angariar ofertas e organizar uma grande coleta para os crentes de Jerusalém. É o Espírito Santo que estava atuando na semeadura paulina. E este é o subtópico de número 3, que Paulo deu graças pelo crescimento solidário dos coríntios. E aí nós vemos o quanto é importante nós sermos solidários, porque a solidariedade contagia. Algo que sempre falo na minha igreja, que já falei aqui muitas vezes, não esqueça, querido, que a bênção que você recebe deve abençoar outras pessoas. Bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa um outro alguém. Todos nós devemos retirar um pouco do que ganhamos para ajudarmos outra pessoa. Pode ser um conhecido, pode ser um familiar, pode ser algum irmão da igreja ou então para alguma instituição. O importante é que eu tenha o hábito de repartir uma parte do que ganho. Pastor, mas se for pouco, não tem problema, querida. Pouco de cada um pode abençoar outras pessoas. Na nossa igreja nós temos um serviço de ação social em que nós recolhemos alimentos não perecíveis, roupas, agasalhos, juntamos tudo e distribuímos para aquelas pessoas que necessitam. Então uma pessoa não pode dar uma cesta básica, mas pode dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Nós juntamos tudo e abençoamos outras pessoas. O importante é que nós sejamos solidários. Isso é evangelho. Evangelho precisa influenciar outras pessoas. Pense comigo, Paulo, mesmo sofrendo oposição, continuou pregando a palavra de Deus. As circunstâncias ruins não podem nos fazer desistir de nosso chamado. Ei, isso é para você. Está pensando em desistir? Está desanimado na caminhada? Continua, porque é para o reino, é para o nosso Senhor Jesus. Deus é contigo, Ele vai te dar a vitória. Tópico de número 2, Apolo regou a semente plantada por Paulo. Subtópico 1, Apolo, um homem cheio de sabedoria. Queridos, nós percebemos aqui que Paulo não ficou na cidade de Corinto, ele precisava continuar o seu trabalho.
Afinal, ele era um apóstolo, aquele que era enviado para levar as boas novas. Ele tinha que levar essa mesma notícia, esse mesmo evangelho, as palavras de Jesus para outras pessoas, para outras cidades, para outras regiões. E isso é importante no reino de Deus. Deus sempre providencia alguém para que a obra dele continue. Deus sempre trabalha com a sua santa provisão. Paulo saiu, mas surgiu um nome abençoador ali na cidade de Corinto. Este foi Apolo. Apolo, na verdade, é um nome abreviado. Se você quer uma dica aí para o nome do seu filho que ainda está no projeto ou vai nascer brevemente, Apolo, na verdade, era Apolônio. Isso mesmo, o nome deste servo de Deus era Apolônio. A sua abreviação era Apolo, e é assim que era escrito o seu nome na cultura judaica. Ele era um judeu oriundo da diáspora, e nós já falamos aqui o que é diáspora. Diáspora é a dispersão do povo judeu por todo o mundo por causa das grandes perseguições, dos exílios e de tudo que o povo judeu passou ao longo de toda a sua história. Apolo era alguém natural de Alexandria, era alguém que falava muito bem, era alguém poderoso em suas palavras, eloquente, talvez tenha aprendido muito com os filósofos, com o uso da dialética, com o uso dos grandes discursos ali para as grandes multidões que ouviam os grandes sábios da cultura grega e da filosofia. É importante nós percebermos que Deus nos usa com as nossas capacidades, com as nossas experiências, e Apolo foi grandemente utilizado em seu discurso, porque era necessário, e perceba isso, era necessário alguém com um discurso poderoso para influenciar a cidade de Corinto, que era recheada ali de homens que falavam muito bem. Nós estudamos em lições anteriores que o discurso de Paulo não era considerado poderoso. E perceba isso, né? Paulo tinha uma mensagem poderosa, a sua escrita era poderosa, o seu pensamento era muito racional. Paulo era alguém que comunicava a verdade como ninguém, era alguém fiel, mas não era poderoso no discurso. Aí Deus pega e levanta Apolo, porque essa era a necessidade ali naquela cidade. Perceba, Deus no comando da história, perceba isso. Você agora entende porque Deus te plantou nesse lugar? Você agora entende por que você precisa estar onde você está nesse momento? Você agora entende porque Deus pode estar te chamando para outro lugar? É porque há uma necessidade para o reino. Deus havia colocado Apolo ali, porque sabia que alguém como Apolo, com as características de Apolo, seria muito importante para o reino de Deus naquele lugar. Subtópico número 2, Apolo sucede a Paulo em Corinto. Perceba que ainda na continuidade da segunda viagem missionária de Paulo, Paulo chega à cidade de Éfeso. E é na cidade de Éfeso que Priscila e Áquila encontram Apolo. Surge Apolo, então, na história. Nós percebemos isso ainda no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Priscila e Áquila, já acostumados a andar e a ouvir Paulo, a ler Paulo, ouvem a pregação de Apolo. Eles percebem o talento de Apolo, percebem que Apolo prega com autoridade, percebem que Apolo tem muita eloquência, mas percebem também que Apolo precisa ainda ser tratado. É interessante isso, sabe? Priscila e Áquila se aproximam de Apolo, convidam a ele e trabalham um verdadeiro discipulado com ele. Querido, isso é lindo, isso é muito importante. Pega aí na tua Bíblia, se você ainda não viu essa passagem, Atos 18, versículo 26. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ou seja, eles ouviram o discurso de Apolo, mas perceberam que Apolo precisava ainda ganhar mais experiência com o evangelho, precisava de mais maturidade. Perceba que eles não descartaram Apolo.
Eles viram em Apolo um grande potencial, investiram, discipularam Apolo. Aqui eu quero te chamar a atenção para duas coisas. A primeira, a percepção de Priscila e Áquila, ao olharem para Apolo e perceberem que ele poderia ser alguém útil no ministério e se colocarem na disposição de discipular alguém. Será que você tem investido em vidas? Será que você tem investido em alguém? Querido, todo crente precisa ser discipulado por alguém e precisa discipular alguém também. Você precisa prestar contas para alguém, você precisa abrir o coração para alguém, pedir ajuda para alguém. Geralmente alguém mais experiente que você, alguém em que você tem confiança e que você respeita. Então isso é importante. E você também precisa olhar para alguém e enxergar que precisa investir naquela pessoa. Um discipulado, ele começa com a descoberta de necessidades. E isso nasce pela conversa. Na verdade, um discipulado deve começar com uma boa conversa. Conversa que vai trazer intimidade. Conversa que vai trazer à tona necessidades. Você tem que trabalhar em um discipulado aquilo que é revelado de necessidade em meio ao diálogo. Esse diálogo precisa ter confiança, esse diálogo precisa ter honestidade e esse diálogo precisa ser colocado diante de Deus para que haja um trabalho espiritual a ser desenvolvido. Priscila e Áquila então investiram na vida de Apolo. A segunda coisa que me chama a atenção aqui é Apolo. Porque Apolo era conhecido pela sua eloquência, pelo seu potencial nos discursos. Priscila e Áquila chegam com ele e dizem que querem ensiná-lo, dizem que querem discipulá-lo. Em nenhum momento nós vemos Apolo se negando a isso. Pelo contrário, a palavra fala que realmente Apolo aprendeu ali com Priscila e Áquila e depois Apolo se tornou um grande pregador do evangelho na cidade de Corinto, porque foi depois desse momento com Priscila e Áquila que ele vai para Corinto e ali é usado poderosamente por Deus. Todos nós precisamos aprender com alguém. Todos nós precisamos ter humildade em saber que sempre temos o que aprender, seja na nossa vida pessoal, profissional, espiritual ou sentimental. Nós precisamos entender que sempre há o que evoluir e buscar essa evolução contínua. Tenha humildade. Apolo teve essa humildade, se sujeitou ao discipulado e viu aquilo que Deus fez por meio dele. O nome do Senhor foi glorificado porque Apolo primeiro foi humilde para aceitar ser discipulado. Subtópico de número 3, Apolo ajudou os cristãos de Corinto a se fortalecerem na fé. Apolo foi tão importante para os irmãos de Corinto que quando Paulo escreve a sua primeira carta, ele já menciona Apolo, dizendo que Paulo havia plantado e Apolo havia regado, ou seja, Paulo admitiu que Apolo seria o seu substituto ali naquele lugar, que estava continuando o trabalho que ele havia começado na sua segunda viagem missionária. A questão aqui é que Apolo foi tão importante ali, Apolo teve tanto destaque ali na cidade de Corinto, que começaram os irmãos sem maturidade, não é? Levantar aquela bandeirinha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Paulo, então, em sua carta, ele trata isso. Mas em nenhum momento nós vemos Paulo disputando com Apolo. Pelo contrário, Paulo admite, Apolo regou aquilo que eu havia plantado. Apolo tem a sua parte na contribuição do reino, mas nem Paulo, nem Apolo merecem glória. A glória toda pertence ao Deus Todo-Poderoso que dá o crescimento. Sempre teremos homens e mulheres que nós vamos admirar, nós vamos confiar, nós vamos até ser discipulados por eles, mas a nossa confiança não está depositada em homens, porque homens são falhos. Eu falho, você falha, nós podemos falhar em muitos aspectos, em muitas vezes, mas o nosso Deus jamais falha. A nossa confiança sempre é dele. Então, não aceite rótulos. E em nosso meio é muito problemática essa questão de rótulos, né? Você é arminiano, você é calvinista, você é pentecostal, você é reformado, você é sensacionista. Irmão, eu sou de Deus, eu sou da família de Cristo, eu sou um cristão, eu sou imitador de Jesus e um crente Bíblia. É isso que importa.
Guarda isso no teu coração, em nome de Jesus. Pense comigo, Paulo não via Apolo como seu opositor, mas como um ajudador. Quem tem convicção do seu chamado divino não tem medo de opositores. Olha que palavra importante. Não tenha inveja ministerial, não tenha ciúmes da espiritualidade alheia. Pelo contrário, aplauda, incentive, realmente veja com bons olhos surgindo novas pessoas para ajudarem na igreja, para ajudarem na tua comunidade, para ajudarem na tua família de fé. Fale com Moisés, quem dera que todos aqui fossem profetas. Que Deus trabalhe isso no teu coração e na tua vida. Somos todos cooperadores de Cristo. Tópico de número 3, a obra de Deus envolve muitos cooperadores. Subtópico 1, a obra de Deus é feita por cooperadores. Como nós falamos, ali na igreja de Corinto estava havendo um verdadeiro partidarismo. Pessoas levantando a bandeira de homens. Aí Paulo faz o quê? Paulo dá o tratamento e diz que aquele é um comportamento de cristãos imaturos, que na verdade todos são cooperadores de Cristo. O trabalho é de Cristo, a obra é de Cristo, o reino é de Cristo. Então não interessa quem está trabalhando, desenvolvendo a atividade. Nós devemos apontar sempre para Jesus. E Paulo sempre fazia isso, apontava para a cruz de Cristo. Precisamos falar, como falou João Batista, que ele cresça e eu diminua. E é interessante que em nenhum momento Paulo se coloca acima de Apolo, naquela situação específica. Paulo se coloca na mesma posição de Apolo. Ele também era um cooperador de Deus. Ele e Apolo não tinham nenhum partido ou compactuavam com a divisão. A preocupação deles era o reino de Deus. Para eles, os valores fundamentais do cristianismo eram a doutrina e a fé, não os pregadores. Todos são cooperadores. Queridos, nós somos mordomos de Cristo. Entenda que é um privilégio trabalhar para o reino. Se você tem o privilégio de ensinar a palavra do Senhor para alguém, saiba que isso é uma honra. Se você tem o privilégio de exercer o ministério na tua comunidade, na tua igreja, saiba que isso deve ser uma honra para você. Você não deve encarar isso como um peso, você deve encarar isso com muita alegria, com muita disposição e com comprometimento. Uma coisa que tem faltado em nosso tempo é comprometimento com as coisas de Deus. Sabe, eu como pastor, eu costumo ser taxado como chato. E sou chato mesmo, porque eu entendo, querido, que a mesma disposição que eu tenho que ter no meu lado profissional, no meu trabalho, lá na minha vida pessoal, eu tenho que ter a mesma ou maior para o reino de Deus. Mas nós percebemos pessoas que passam a vida trabalhando, sabe, se esforçando. No trabalho são comprometidas, chegam cedo, saem tarde, fazem o trabalho, são elogiados, mas na igreja não querem dar a mesma disposição. Chegam atrasados no culto, chegam atrasados na escola bíblica, não querem ler a palavra de Deus, não querem participar dos ensaios, sabe? Eu fico me perguntando, se nós estamos na igreja servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por que nós não devemos dar o nosso melhor? E é essa a pergunta que eu faço todos os dias antes de sair da minha casa. Por que eu estou fazendo isso? Nós devemos nos perguntar por que nós estamos indo para a igreja, por que nós estamos desenvolvendo o ministério. Será que eu estou realmente me sentindo um cooperador? Será que eu estou me perguntando de que forma eu posso servir na minha igreja? Ou eu estou me achando estrela demais, importante demais, achando que eu chegar tarde na igreja não tem problema, achando que eu ler a Bíblia quando dá não tem problema. Sabe, se os irmãos tivessem a mesma disposição para ir à IBD e a ir para a igreja do que tem para fazer, por exemplo, atividades físicas coletivas, trabalhos, a festas, a encontros, nós estaríamos com as nossas igrejas muito mais plenas, completas de trabalhadores dispostos a servirem ao reino de Deus. Subtópico de número 2, os cooperadores plantam e regam, mas somente Deus dá o crescimento. Aqui nós percebemos que Paulo deixa claro a importância do trabalho. É lógico que é importante que cada um desenvolva o seu trabalho da melhor forma. Ele fala que cada um haverá de receber a sua retribuição segundo as suas obras. No entanto,
aquele trabalho não pode ser enxergado como meu, a igreja não pode ser enxergada como minha. E aqui eu quero te fazer um alerta. Como as coisas estão sendo conduzidas na tua igreja, no teu ministério? Será que você tem tratado a igreja como se ela fosse tua? Será que o teu pastor tem tratado a igreja como se fosse dele? Ou será que você tem participado também das decisões da tua igreja? Entenda que nós precisamos ter uma dimensão muito maior, uma compreensão muito maior, que todos nós temos que fazer o nosso trabalho da melhor forma, mas que o trabalho não é nosso, o trabalho é do Senhor. Ninguém deve levar os louros, os méritos por aquilo que acontece em prol do reino, em favor do reino, pelo reino ou por causa do reino. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Se tem uma coisa que eu aprendo na Bíblia, é que Deus não divide a sua glória com ninguém. Portanto, o que nós fazemos é para colaborar com a glória de Deus. É Ele quem dá o crescimento, é Ele quem vai desenvolver, é o Espírito quem vai convencer. Nós temos a obrigação de pregar, de trabalhar, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Sabe o que isso nos faz pensar? Que se uma pessoa receber bem uma palavra minha pregada, glória eu dou ao Senhor. É o Espírito Santo que convence. E se uma pessoa receber uma palavra e eu não ter feito um bom trabalho, aí o problema é meu. Eu não cumpri com a minha parte do trabalho e eu serei cobrado por isso. Então, a responsabilidade é nossa e a glória é sempre do Senhor. Pense nisso quando você for preparar a sua aula. Pense nisso quando você for preparar a sua pregação. Pense nisso quando você for executar as suas tarefas diárias. Pense nisso quando você for participar do ensaio. Pense nisso quando você estiver pensando 2 vezes em ir para a escola dominical ou para um culto. Lembre-se que nós somos cooperadores do reino de Deus. Subtópico de número 3, disposição para servir. Paulo deixa claro o quanto é importante nós estarmos dispostos para servir. Afinal, nós somos seguidores de Jesus Cristo, o mestre por excelência e o servo por excelência, aquele que serviu a todos nós. Ele veio ao mundo para se humilhar, se fazer como um homem e passar por todo o sofrimento no meu e no seu lugar, para nos servir, para dizer ao mundo com os seus atos de que maneira que nós devemos servir. E nos seus últimos dias com os discípulos ainda houve aquele episódio tão importante quando o próprio Jesus, o mestre dos mestres, ele pega um balde e uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. Aquele é um exemplo muito claro do paradigma que Cristo está quebrando, porque os pés das pessoas de uma determinada casa deveriam ser lavados por um servo, mas não qualquer servo, o menor servo da casa. Naquele momento, Jesus, que era o mestre, que segundo a concepção dos homens seria o maior entre eles, se coloca com o menor da casa e lava os pés dos seus discípulos, dizendo que nós devemos servir uns aos outros. Então a pergunta que eu faço todo dia é: de que maneira que eu posso servir? De que maneira que eu posso servir a minha igreja? De que maneira que eu posso servir a minha comunidade? De que maneira que eu posso servir o meu pastor? De que maneira que eu posso servir o meu irmão? De que maneira que eu posso servir a minha família? Precisamos estar dispostos a servir, tirar de nós os rótulos e saber que a glória não será nossa, a glória sempre será de nosso Senhor Jesus Cristo. Pense comigo como você tem cooperado para o crescimento do reino de Deus. Deus deseja cooperadores voluntários e comprometidos com a sua obra. A palavra importante, compromisso. Querida, a minha oração é que você tenha sido nessa lição despertado para um novo nível de comprometimento. Um comprometimento não por glória, não por retribuição, mas um comprometimento baseado na glorificação do Senhor Jesus. Deus pode te usar em tarefas simples, Deus pode te usar em tarefas complexas. O importante é que você se coloque na posição de servir. Talvez aí no teu trabalho, Deus pode te usar para servir uma outra pessoa, às vezes com um sorriso, às vezes com uma palavra, com uma oração. De alguma maneira, Deus vai te usar e saiba que é um privilégio contribuir
com o reino de Deus. Eu quero terminar essa aula com 3 coisas para você guardar em seu coração. Primeira, de forma didática, o apóstolo Paulo usa a metáfora da plantação, demonstrando que todos somos cooperadores na obra de Deus. Segunda coisa, podemos ter habilidades para arar, plantar, regar e podar, mas somente Deus é que dá o crescimento necessário. Terceira coisa, por isso Todo-Poderoso deve ser louvado e adorado em todas as esferas de nossa vida e jamais o homem. Não há espaço para a glória humana, não esqueça disso. Vamos orar, queridos, vamos falar com Deus e agradecer por mais uma aula. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula, obrigado por nós aprendermos mais uma vez com teu filho, apóstolo Paulo. Nos ensina, Senhor, a termos comprometimento sem expectativas de glória humana, mas na esperança de que o teu nome seja glorificado. Continua trabalhando em nossa vida, trazendo maturidade para cada um de nós. Nos usa, Senhor, nos usa em prol do teu reino e nos faz olhar para outras pessoas, Senhor, e que nós possamos ver potencial em outras pessoas e que possamos nos disponibilizar para discipular alguém também, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, glórias eu dou ao Senhor por mais uma lição que encerramos por aqui. Hoje foi a lição de número 7 e eu dou graças a Deus pela tua vida que tem nos acompanhado neste canal. Nosso objetivo aqui, querido, é simplificar a palavra de Deus, fazer com que você tenha cada vez mais contato com as Escrituras e, inevitavelmente, você vai amar as Escrituras, porque quanto mais a gente mergulha na palavra, mais a gente ama essa gloriosa palavra do Senhor. Querido, não esqueça, não saia daqui sem se inscrever no canal. Se foi bênção para você, curte, deixa um comentário. Os slides estão à tua disposição. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, o teu trabalho, o teu ministério. Só não esquece uma coisa, ame a palavra de Deus.